mais esse webinar hoje da cardiologia, promovido pela GE Healthcare. Nós temos hoje a ilustre presidente doutora Renato Ortegal, que vai fazer uma palestra para a gente hoje sobre a avaliação da função diastólica dos casos determinados pela diretriz ASE 2016. O doutor, para quem já conhece o doutor, mas passando um briefing sobre o currículo do doutor, ele é médico especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e também na área de ecografia pelo Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Imagem. Atualmente ele trabalha hoje como médico no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e também atua como ecografia na Real Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência de São Paulo, ABP. Doutor, o senhor tem a nossa atenção? Só gostaria de enfatizar antes que nós temos o Q&A ali embaixo, onde pode ser colocado as perguntas referentes à palestra. E ao final dela, nós podemos responder algumas com um tempo apropriado. Ok? Doutor, muito obrigado. O senhor tem a nossa atenção. Agradeço pela introdução, agradeço pelo convite da GE. Estou muito contente aqui em poder conversar sobre esse tema super relevante, interessante da prática clínica de todos os dias, né? O escopo da apresentação será dedicado à disfunção diastólica, ou mais especificamente à avaliação da função diastólica dos casos indeterminados pela diretriz ASE 2016. Desde os primórdios da ecocardiografia, nós temos visto a avaliação de parâmetros hemodinâmicos através das medidas invasivas, seja do cateterismo esquerdo, do cateterismo direito, a introdução das técnicas de Doppler, principalmente do Doppler mitral, e mais recentemente a introdução do Doppler tissular, o estudo do Doppler das velocidades, sobretudo as velocidades protodiastólicas do anel mitral. Eu vou fazer um breve histórico de como isso aconteceu e como se embasa o porquê e o que a gente busca quando acessa tanto a graduação quanto o aumento das pressões de enchimento. Ao final, eu vou falar um pouquinho também sobre uma proposta de classificação, um suporte para a gente parametrizar, para a gente incluir os parâmetros na prática clínica, seja para o eco de repouso ou para o eco de estresse. Veja, uma breve timeline. Em 1945, finaliza a Segunda Guerra Mundial, onde eles utilizavam a técnica do sonar, tá? São técnicas submarinas para detectar. Foi uma técnica amplamente utilizada na Segunda Guerra Mundial. Depois, no final da guerra, essa técnica começou a utilizar para outras aplicações. Em 1954, Edler e Hertz, eles fizeram uma publicação que mostraram um reflectoscópio, onde eles conseguiam a avaliação do modo M, ainda muito incipiente, com uma questão muito inicial, mas sim eles conseguiram já caracterizar o modo M de uma maneira muito rudimentar, mas também muito significativa. Em 1974, Griffith e Henry, eles publicaram o primeiro scanner que permitia a aquisição em tempo real da ecocardiografia. Em 1982, o Kitabatake, ele faz a publicação que mostra que o Doppler transmitral ele era relevante para a gente estudar o comportamento diastólico do ventrículo esquerdo. Em 1992, Appleton e Happy, eles fizeram um compilado de vários casos e eles fizeram uma inferência teórica sobre uma graduação da disfunção diastólica, mostrando vários casos, um artigo bastante extenso, eu vou mostrar o abstract dele aqui. E o interessante desse artigo é que eles não fizeram uma contemplação baseada em evidência, propriamente dita, como estudos populacionais. Eles usaram informação de praticamente relatos de casos e fizeram uma inferência teórica. Super interessante a maneira como isso foi feito. Baseado nesse estudo de Appleton e Hatten, mais no Strong Heart Study, que foi um estudo de mais de 3.000 índio-americanos, que eles mostravam que os padrões de Doppler mitral eles tinham relação com o prognóstico. Rick Nishimura e Jamil Tajik, da Mayo Clinic, eles fazem a proposta formal de graduação da disfunção diastólica, que foi o começo de tudo que a gente tem até a diretriz atual. Notem que nesse artigo de Appleton e Hartley, eles sugerem que essa progressão no aumento das pressões de enchimento ela é apresentada de uma maneira sequencial, que isso deveria acontecer na maioria das doenças cardíacas, dos estados mórbidos cardiovasculares. Os autores citam a relação com a idade,
bem como a relação com a alteração de relaxamento, e, por fim, eles citam também a relação com a complacência ventricular. É um trabalho realmente brilhante desses autores, publicado em julho de 92, e eles compilaram boa parte da informação até então que daria origem ao artigo de Rick Nishimura e Jamil Tajik. A ideia era determinar o nível de gravidade em uma época que nem tinha disposição, basicamente o que você tinha à mão desse compilado era anatomia patológica e medidas de pressão intracavitária. Esse artigo do Nishimura e do Tajik, então eles fazem a proposta formal para grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, e eles denominam também o relaxamento anormal, a pseudonormalização, o padrão restritivo, reversível e irreversível. E essa é a frase do texto desse: com base nessa progressão das doenças, nós gostaríamos de propor esse sistema de graduação para determinar a gravidade da disfunção diastólica. Isso foi bem interessante e deu origem às diretrizes que a gente conhece hoje. Notem que, para avaliação, eles usaram muitos parâmetros, tá? Usaram tal, classificação funcional, a pressão média de átrio esquerdo, mas não a pressão capilar pulmonar. Aliás, os puristas em disfunção diastólica acham que a pressão capilar pulmonar tem muito a pouco a ver com o que eles chamam de diastologia como tal. Ela é um reflexo importante, ela tem uma correlação com os sintomas, mas quando eu quero acessar as propriedades, né, lusotrópicas do ventrículo esquerdo, a pressão capilar pulmonar seria um reflexo distante disso. Há discordâncias na literatura, mas há uma parcela até de autores da própria diretriz que acreditam nessa não necessidade de você trazer os parâmetros da disfunção diastólica e correlacioná-los com a pressão capilar pulmonar. Por último, percebam que as pressões diastólicas elas não são um número. A gente vê muito isso em estudo, quando a gente diz que a pressão capilar pulmonar é maior que 15, menor que 15, que a pressão média pulmonar é um valor maior que outro. Na verdade, disfunção diastólica e os padrões diastólicos são sobre padrões, um padrão determinado por um conjunto de pontos. Na verdade, os pontos, na maioria dos casos, do ventrículo esquerdo, variação de pressão de ventrículo esquerdo versus variação de pressão do átrio. Acontece por uma questão de tecnologia, esses padrões eles eram categorizados, né, em binários, maior que um determinado cutoff, menor que um determinado cutoff, para mostrar o que era pressão aumentada e pressão não aumentada. Em relação ao padrão ouro que a gente tem, que é muito citado em todas as diretrizes e os trabalhos, seriam as medidas invasivas das pressões de enchimento, né, que seria o nosso padrão ouro atual. E, de fato, realmente tem um poder muito grande, mas ele não é perfeito. Há uma série de discordâncias na literatura entre os hemodinamicistas. Vejam que o próprio ponto zero, quando você vai fazer a medida da pressão, o zero de um sistema, ele é o fundamental, né? Seria a questão da metrologia, da qualidade da mensuração. E não há um acordo de qual seria o ponto zero do sistema cardiovascular, se o ápice do ventrículo direito, seria o átrio direito, qual seria o melhor ponto para a sua projeção externa, o dorso, a linha axilar média, a linha axilar anterior. Uma outra questão que é abordada também em alguns trabalhos é como explicar os valores de pressão negativa no átrio direito, que seriam inconcebíveis no sistema de hidrodinâmica, né, de vasos comunicantes. E, por fim, também tem a questão que é muito relevante em relação a qual a unidade que a gente utiliza, qual a unidade de escala que você usa para graduar as pressões de enchimento. Ora, o sangue ele tem uma densidade muito mais próxima dos centímetros de água, seria 5% de diferença, em relação a milímetros de mercúrio, que teria um fator de correção desde centímetros de água de 1,36. Isso implica que pequenas variações nas pressões em centímetros de água, elas podem ficar insensíveis quando você utiliza uma escala de 1,36. Então, mostrando que ele é o padrão ouro, mas existe uma série de condições que a gente precisa considerar, que ele não é um sistema de mensuração perfeita do sistema das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. Esse trabalho foi extensamente estudado pelo professor Macruz. Há uma referência aqui de 1976, num livro brilhante dele, do professor Decour, e também um livro mais recente de 2010.
Bom, mas o que a gente tem hoje, de fato, a melhor ferramenta são as diretrizes de 2016, tá? E nela, o eixo central é o algoritmo 8A e o 8B. O algoritmo 8A trata como disfunção diastólica sim ou não, tá? E a gente deve ir para ele em pacientes que têm a fração de ejeção normal, tá? Lembrando que isso é motivo de muita confusão e os autores tornam isso mais claro em artigos subsequentes, que se o indivíduo, além de o indivíduo ter disfunção de ventrículo esquerdo por redução da fração de ejeção, se houver uma alteração estrutural significativa do coração, bem como alteração da função longitudinal, nós deveríamos migrar diretamente para o algoritmo 8B, tá? Pois bem, aqui no 8A, partindo que não são essas condições, você tem fração de ejeção normal, você lança mão de 4 variáveis, que seria a razão E', as velocidades protodiastólicas septal e lateral, a velocidade pico tricúspide e o volume do átrio esquerdo. Se você tiver 50% dos parâmetros positivos, seria 2-2, né? 2 positivos, 2 negativos, e 1 positivo e 1 negativo, você cairia num status indeterminado da diretriz, não escopado pela diretriz, e eles sugerem que você lance mão de uma avaliação suplementar. E sobre isso a gente vai tratar aqui. É importante dizer que no texto eles dizem que a diretriz assume como condição mínima a concordância de pelo menos 2 parâmetros para que você diga que o indivíduo tem disfunção diastólica. O algoritmo 8B é um pouco mais complexo, um pouco menos intuitivo, e ele quer responder a pergunta se a gente tem sinais de aumento das pressões de enchimento. E a diretriz é muito feliz nisso, ela escopa que pressão de enchimento tem vários significados, mas que para eles iriam adotar como aumento da pressão de átrio esquerdo, tá? Por estar mais relacionada com sintomas em relação à pressão telediastólica do ventrículo esquerdo. Pois bem, nesse caso é que a gente vai partir, segundo o algoritmo, para o padrão de fluxo mitral, e se você tiver uma razão EA menor ou igual a 0,8 e velocidade da onda E maior que 50 centímetros por segundo, ou você cair numa faixa intermediária da razão EA entre 0,8 e 2, você partiria para 3 dos 4 parâmetros do algoritmo 8A, e se em caso que você tenha apenas 2 positivos, lembrando que muitas vezes a gente não tem o refluxo tricúspide, você pode acontecer a situação que você tenha um positivo e um negativo. Nesse cenário, você também cairia como uma função indeterminada, no caso, em relação à graduação das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. É digno de nota também que eles adotam que mesmo que o indivíduo caia com pressão, com grau 1, que seria a disfunção diastólica com pressão de enchimento normal, se o indivíduo for sintomático e houver esse mismatch entre a clínica do paciente e o dado ecocardiográfico, você deveria considerar a hipótese de doença coronariana, e o estresse diastólico seria interessante nesse cenário. Vejam, basicamente o que a gente encontra na prática diária, por exemplo, um paciente masculino de 40 anos, maratonista, sem comorbidades. Você teria um volume, vamos supor, uma situação hipotética com um volume de átrio esquerdo de 35 ml por metro quadrado, que estaria alterado pela diretriz, ele pontuaria 1. O refluxo tricúspide de 2,9 pontuaria 2. As velocidades protodiastólicas e a razão E' seriam negativas, a gente teria 2 de 2. Então, nesse caso, a gente estaria diante da disfunção diastólica. A questão é como a gente vai graduar esse indivíduo, como vai estudá-lo com os parâmetros subsequentes de uma maneira pontual. Primeiro, falar um pouquinho sobre a acurácia da atual diretriz, porque pode haver crítica, a diretriz ela não é acurada, ela pede muito, não. É uma diretriz muito boa, ela tem um poder de performance diagnóstica importante, pelo menos 4 estudos validaram o algoritmo de 2016 como superior de 2009 para a estimativa das pressões de enchimento. Felizmente, nesses trabalhos, a gente não tem visto muita comparação com o TAU, que seria a constante de relaxamento do ventrículo esquerdo, para dizer se tem ou não tem disfunção diastólica. Esses 4 estudos são predominantemente voltados para avaliação de pressões de enchimento de ventrículo esquerdo. Há algumas questões relacionadas à heterogeneidade da metodologia, e principalmente essa confusão que a gente citou do algoritmo 8A migrar direto para o 8B. Isso causa um pouquinho de divergência, porque acaba caindo um pouco na subjetividade. Eu vou comentar isso a seguir. Em relação ainda à mudança de algoritmos de 2009 para 2016,
Esse artigo é super interessante, liderado pelo professor Alan Fraser, de Oxford. Vejam que aqui em cinza a gente tem a diretriz de 2009 e em vermelho a gente tem a diretriz de 2016. Vejam que, de uma maneira geral, houve uma redução dos casos positivos de disfunção diastólica de 5,9 para 1,3. E quando a gente estratifica isso por faixa etária, ela é menos importante entre 20 e 40 anos e ela aumenta e tem o seu maior impacto nos indivíduos com maiores de 60 anos, onde ela promove uma redução de 76% nos diagnósticos de disfunção diastólica. É uma redução significativa, mas isso causa alguns impactos em relação ao diagnóstico de disfunção diastólica, principalmente porque a gente está pensando, há uma proposta muito forte de a gente incluir as disfunções diastólicas para a gente migrar o paciente de insuficiência cardíaca estágio A, que é aquela sem alteração estrutural e sem sintomas, para estágio B, que é aquela com alteração estrutural e sintomas. Então, isso talvez tenha gerado um impacto em relação a essa incorporação dos parâmetros de diastólica para migrar da insuficiência cardíaca estágio A para estágio B. Vejam as divergências significativas entre dois dos principais autores da diretriz. Um ano após a diretriz, o professor Sheriff Naguet, ele utiliza para... Vejam que esse ponto aqui do algoritmo seria o equivalente ao 8A, enquanto que o lado direito aqui seria equivalente ao 8B. Vejam que aqui para indeterminado ele deixa mais específico que em relação ao uso dos parâmetros de função longitudinal, global longitudinal, strain e MAPSE, e já lança mão do strain de lado esquerdo, que tem ganhado muita força, uma série de publicações a gente vai comentar a seguir. Interessante que no 8B ele fala que se for indeterminado você deveria ir direto para a prova invasiva, não deveria lançar mão de outros parâmetros. Já o professor K.O. publicou um artigo super interessante, o qual o Naguet finaliza contestando os argumentos dele, no qual ele pede uma revisão dos critérios de 2016, ele levanta a possibilidade de uma revisão e propõe a fusão dos dois algoritmos. E me parece muito razoável, porque a afirmação dele é que, ora, se 3 dos 4 parâmetros são semelhantes entre os dois algoritmos, por que não fusioná-los em um? E, de maneira interessante, ele pede que, em vez de você primeiro graduar a disfunção diastólica sim ou não e depois pressões de enchimento, você faça o contrário. Você comece pelas pressões de enchimento para, então, graduar. E aqui, no caso de indeterminado, ele sugere uma abordagem com o fluxo venoso pulmonar, o TRIF, a manobra de Valsalva e o strain de ato esquerdo. E sempre que houver discordância dos dados, o estresse diastólico seria bem-vindo. É uma abordagem bastante razoável, mas que não foi tão aceita assim, principalmente pelo primeiro autor da diretriz, que seria o Sheriff Naguet. Bom, Renato, então, assim, eu tenho pacientes na minha prática, eu tenho função diastólica indeterminada, existiria um passo de uma sistematização para como eu deveria abordar esses pacientes, o que eu faço com o meu lado uma vez que eu caio no estágio de indeterminada? E aqui a gente vai tentar fazer uma abordagem mais sistemática. Primeira seria como o médico está vendo o algoritmo. 2 seria como o médico viu e mediu os dados. E terceiro seria qual a pergunta clínica que eu preciso responder para o meu paciente. Vejam que os algoritmos, principalmente o 8B, ele não é intuitivo. E, via de regra, quando a gente lança a mão de todos os parâmetros, você abre o algoritmo e faz a inspeção desse algoritmo de uma maneira mais sistemática, não é incomum que nós mudemos a nossa graduação do paciente. Então, é fundamental essa inspeção dos pacientes. Veja que o algoritmo é um conjunto de passos sistematizados. Então, é importante que a gente não pule etapas na graduação da disfunção diastólica. Infelizmente, esse algoritmo deixa de citar a questão da função longitudinal e da alteração estrutural, e isso causou ainda mais discordância e confusão em relação, mas eu acredito que os artigos subsequentes dos autores ajudaram muito para deixar a diretriz mais clara. A outra questão é em relação à condição ao trabalho cada vez mais apressada no mundo atual. Os laboratórios de ecocardiografia têm alta demanda, muitas vezes uma demanda crescente, e às vezes o ecocardiografista pode ficar predisposto a fazer aquisição e interpretação simultânea com quebra da sistematização do processo diagnóstico. E aí a gente vai estar diante também de um viés de cognição. E essa questão do viés de cognição tem sido reportada em alguns artigos sobre a propedêutica médica e é relevante a gente ficar atento para esse tipo de questão.
O segundo cenário seria se os dados foram corretamente ou insuficientemente mensurados pelo operador. Uma das primeiras condições a gente medir se a gente avaliar se não está diante daquelas situações que são situações específicas para populações especiais. E nesse caso, o algoritmo muda um pouco, há uma tabela bem extensa e bem detalhada no EIS 2016, que a gente pode lançar mão daqueles parâmetros, nas perguntas também, seria algo interessante de a gente comentar um pouquinho na sessão de perguntas e respostas. O seguinte passo seria se os dados clínicos foram levados em conta, principalmente o grupo do professor J.K.O., ele afirma que se um indivíduo tiver hipertensão, diabetes mellitus, doença arterial coronariana ou infarto prévio, bem como doença renal crônica, a gente já poderia migrar direto do algoritmo 8A para o 8B. Porém, isso tem algumas questões para o clínico, para a gente que está vendo a clínica no dia a dia. Hipertensão ela não é uma doença homogênea. A gente tem desde indivíduos estágio 3, com hipertensão refratária, a indivíduos ainda em fase inicial de doença. Então, seria correto classificarmos eles da mesma forma. Isso não está bem respondido na literatura atual. Então, temos que ter em conta, temos que ter cuidado com a questão desse one size fits all, né? Essa questão de tentar vestir todo mundo com o mesmo tamanho, né? Segundo, o próximo ponto seria a avaliação da função longitudinal, né? Um MAPS maior que 11, ou essa linha maior que 6 centímetros por segundo, ou um global longitudinal extremo menor do que menos 18%, isso seria compatível com normalidade. Então, e qualquer alteração dessa, se houvesse alteração de algum desses parâmetros, você poderia migrar para o algoritmo 8B, como eu já repeti. Bom, agora, uma coisa que me chamou a atenção, a diretriz fala sobre isso, por que a gente vai usar parâmetros de função sistólica quando o que eu quero aferir é o relaxamento miocárdio. São parâmetros de função diastólica. A diretriz diz que uma fibra doente, a princípio, a gente pode presumir função diastólica incompleta. Um outro ponto que é positivo seria quando a gente vai avaliar as relações de pressão e volume. Vejam, é super interessante essas curvas de pressão e volume do ventrículo esquerdo que são adquiridas. Vejam que quando a gente fala de contração, normalmente a gente fala de fração de ejeção, fala de global longitudinal strain, fala do MAPS, mas quando a gente fala de contratilidade, a palavra contratilidade, do ponto de vista mais estrito, ela tem a ver com as relações telesistólicas, pressão e volume que acontecem nessa curva. E seria equivalente ao slope, a inclinação dessa curva aqui. Vejam que essa curva ela é linear, gera uma reta, né? Ela tem relações lineares. Por outro lado, as relações telediastólicas, elas não têm comportamento linear, elas têm um comportamento mais curvilíneo. Se tem uma coisa que a pandemia por Covid-19 mostrou para a gente, é que o nosso cérebro não trabalha muito bem com modelos não lineares. Tá? Seria possível presumir que pequenas mudanças de pontos aqui na sistólica causariam grandes impactos na função diastólica. E o contrário também seria verdadeiro. Grandes movimentos aqui nas relações telediastólicas causariam um pequeno impacto de projeção aqui na contratilidade do ventrículo esquerdo. Então, isso seria um inferencial que a gente poderia justificar o motivo de você dar disfunção diastólica a partir de parâmetros de função sistólica. O terceiro cenário seria qual pergunta eu preciso responder para o meu paciente. É fundamental a gente saber que tipo de paciente a gente está, se é um indivíduo com 18 anos assintomático que faz um check-up, se é um indivíduo com 42 anos com um infarto anterior extenso não trombolizado que perdeu boa parte da massa ventricular esquerda. São dois casos diferentes e, de fato, o mesmo resultado de um dado cardiográfico ele pode ter significados completamente distintos quando a gente leva em conta esse contexto. E, principalmente, quando a gente tenta fazer um exercício de todas as possibilidades de insuficiência cardíaca no estágio A, B, C e D, com as diferentes classes funcionais e os diferentes resultados em relação à classificação de disfunção diastólica. A possibilidade de combinações seria enorme. Então, na prática, o que o clínico faz, na verdade, é o que o médico cardiografista libera no laudo e ele junta aquilo com os estágios de insuficiência cardíaca, com o fator de risco do paciente para tomar a decisão clínica. E é importante que o cardiografista esteja isso em conta, que o laudo dele, a resposta dele, ela é uma parte do quebra-cabeça e não a informação clínica como um todo.
Se formos tentar uma avaliação suplementar de casos indeterminados, mais considerações seriam importantes. Primeiro, os critérios tradicionais do ecocardiograma, quando eles são avaliados de maneira isolada para a categorização da diastólica, eles não são suficientemente acurados. E por isso a gente acaba combinando vários parâmetros. O segundo ponto é que os padrões de Doppler com qualidade subótimas não devem ser utilizados para a decisão clínica. Devem ser excluídos do algoritmo, que limita bastante e faz com que haja uma grande variabilidade na utilização do algoritmo. O terceiro ponto seria que o refluxo tricúspide, ele pode estar ótimo, né, de uma maneira ideal para a sua mensuração, ele pode estar ausente em até 60% dos casos. E, como quarto ponto, o número ideal de parâmetros não é uma questão fechada. Quantos parâmetros eu devo utilizar para classificar o meu paciente? Isso não é uma questão respondida pela ciência atualmente. E a gente tem eu vou mostrar a seguir um algoritmo de machine learning super interessante, em que ele praticamente fez um pool com todos os parâmetros e conseguiu classificação superior ao algoritmo ACE 2016. Bom, se fôssemos tentar utilizar uma avaliação suplementar baseada em um corpo de evidências produzido até então, como a gente poderia utilizar? Vamos assumir aqui um cenário com um paciente com fração de ejeção preservada e a gente quer esclarecer um caso de dispneia, uma queixa de dispneia num paciente sem cardiopatia estrutural. Vejam, eu vou assumir para essa proposta que o sangue, a sua pressão é determinada basicamente pelo componente hidrostático e eu vou eliminar o componente daquela pressão vis-artério. Vou colocar o zero do meu sistema no ventrículo esquerdo e vou aumentar essa coluna de sangue, essa coluna de pressão, lá no capilar pulmonar, sendo que você tem um ponto mais alto capilar pulmonar e o ponto mais baixo, o ventrículo esquerdo. E a gente vai começar a parâmetros que escopam diferentes alturas dessa coluna de sangue, lembrando que as pressões de enchimento começam no ventrículo e à medida que elas vão aumentando, elas chegam até um ponto crítico que rompe a barreira, viola a barreira hidrostática alvéolo capilar pulmonar e gera edema agudo de pulmão. Eu vou assumir essa premissa nesses parâmetros que vou apresentar para vocês a seguir. Bom, eu vou começar do capilar pulmonar pelo ultrassom pulmonar, passar pelo fluxo pulmonar, depois o strain de átrio esquerdo, o fluxo mitral, o Doppler das velocidades protodiastólicas do anel mitral e, por fim, o global longitudinal do ventrículo esquerdo. Vejam que as ondas B, as linhas B pelo ultrassom pulmonar têm ganhado um número de publicações relevante nos últimos anos, particularmente nos últimos 5 anos. Elas não estão incorporadas ainda nas diretrizes ACE 2016, mas a gente que está utilizando na prática, e principalmente com a pandemia por Covid-19, essa técnica ganhou um amplo uso em diferentes cenários. O protocolo Blue, ele gera uma classificação que nos permite, com algum grau de acurácia, diferenciar o edema agudo cardiogênico do não cardiogênico. Seria a diferença entre o padrão B e o padrão B' do protocolo Blue, sendo que o padrão B ele consiste de múltiplas linhas B com uma linha pleural line regular e o landslide preservado. Se fosse um padrão B', normalmente essa linha é mais irregular e o landslide acaba não estando preservado, essa mobilidade do pulmão acaba sendo reduzida porque extravasa, além de líquido, proteínas que funcionam como uma cola e prende um pouco aquela expulsão pulmonar pela linha pleural. Um grupo de Harvard, do Platts et al. E Scott Solomon, eles publicaram primeiro um short communication, mostrando que o número de linhas B estava associado à pressão capilar pulmonar, alta ou baixa. Depois eles fizeram um estudo mais amplo que mostraram no ambulatório de insuficiência cardíaca, onde eles mostraram relação com reinternação por insuficiência cardíaca e morte. Super interessante. Vejam que o hazard ratio de 4,08, variando com um intervalo de confiança que era um pouquinho mais amplo, mas a amostra não era tão relevante assim. Fluxo venoso pulmonar é super interessante. Quando a gente está pensando em transmissão retrógrada de pressão, provavelmente é o parâmetro que tem o melhor racional para sua aplicação. Lembrar que ele tem um fluxo trifásico que compõe a onda S1 e S2, a D, que é a onda diastólica equivalente à onda E de enchimento rápido, normalmente a onda S maior do que a onda E. E, por fim,
a onda R, que é a reversa. Essa A reversa acontece no momento da sístole atrial, onde há um aumento da pressão intracameral, há um aumento do wall stress da parede atrial e esse há um extravasamento com regurgitação de sangue retrógrado. Bom, num contexto de pressão de átrio esquerdo aumentado, a duração dessa regurgitação retrógrada ela deve ser menor do que a duração do enchimento ventricular esquerdo pela contração atrial. À medida que você aumenta a pressão do átrio esquerdo, isso vai revertendo e a duração, até em algum ponto, o átrio para de contrair e a pressão é tão alta no interior do átrio que ainda continua extravasando. Bom, qual é o tempo de duração? Bom, quanto maior o tempo de duração, mais específico e menos sensível, quanto menor o tempo, mais sensível e menos específico. Então, vai acabar caindo numa curva, numa matriz de confusão. O valor de corte pela diretriz é de 30 milissegundos. O Sherif-Naguet propõe atualmente o aumento desse corte para 35, mas provavelmente a gente vai perder bastante em sensibilidade para esse parâmetro. O grupo de Buffett et al., eles publicaram um trabalho super interessante que mostraram que, inclusive, a antiga classificação grau 2 de disfunção diastólica, ela podia ser recategorizada com base no padrão SD, ou no caso, SD menor do que 1, né? O próximo passo seria o strain de átrio esquerdo, que é um parâmetro novo, utilizado, e ele pode gerar alguma confusão. Tá? Na curva de átrio esquerdo, a gente tem a fase de reservatório, a fase de conduto e a contração atrial esquerda. A fase que é mais validada, que tem melhor evidência científica para a aplicação, seria a fase de reservatório. Mas, quando a gente acessa a fase de reservatório do átrio esquerdo, na verdade, ele não é um parâmetro puro do átrio esquerdo propriamente dito. Se a gente colocar um catéter de pressão e medir a fase de reservatório, a variação de strain junto com a variação de pressão no interior do átrio, vamos ver que existem duas fases de reservatório, onde a primeira seria o decaimento da pressão atrial e a segunda seria um componente mais da expulsão do anel atrioventricular e aí, nessa segunda fase, que seria mais tardia, um componente do módulo de rigidez atrial. Então, quando a gente acessa a fase de reservatório do átrio esquerdo, a gente precisa lembrar que é uma estrutura extremamente fina, sensível aos marcadores de pressão e ela está diante de outras câmeras de maior pressão. Então, influências do TAPSE, do Global Longitudinal Strain, da variação da pressão de pulso do ventrículo direito, tudo isso influencia a fase de reservatório do átrio esquerdo. Agora, à medida que o átrio vai fibrosando, quando é uma fase mais tardia e a fibrose atrial, o átrio vai ficando mais rígido e vai ficando menos sensível a essas variações de pressão nas câmaras vizinhas e o strain vai reduzindo. E por isso que ele é um marcador super significativo para avaliação. E nesse trabalho aqui do Singh et al., eles mostraram que há uma relação linear com a graduação que não aconteceu para o Global Longitudinal Strain do ventrículo esquerdo. Um artigo que me surpreendeu muito para essa revisão, eu trouxe para vocês aqui, é o artigo do Lundberg, um artigo sueco, onde ele classificou toda a diretriz ACE 2016 versus o strain do átrio esquerdo, tanto em repouso quanto em exercício. E, surpreendentemente, o átrio esquerdo sozinho teve uma capacidade prognóstica superior. Vejam que a área sobre a curva da diretriz ACE foi 0,66, enquanto que a do átrio esquerdo foi de 0,80. E essa diferença, essa discrepância aumentou mais durante o exercício, onde a área sobre a curva aumentou apenas 2 pontos na diretriz ACE e aumentou 10 pontos na curva de strain de átrio esquerdo, mostrando como um excelente marcador. E ele tecnicamente, ele é mais fácil de ser medido do que o Global Longitudinal Strain. Embora tenha algumas questões técnicas que precisam estar atento, principalmente em relação a truncar o átrio esquerdo e a movimentação do átrio com a respiração. Os autores nesse trabalho ainda propõem um valor de corte e viram que é diferente para fração de ejeção preservada e fração de ejeção reduzida. Mas eles acreditam que 20% seria um valor interessante para utilizar de ponto de corte, embora algumas diretrizes europeias de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada já tratam de colocar 23 como valor de corte. Aí é aquela questão de sensibilidade e especificidade novamente, sempre esse drawback entre essas duas forças.
Vejam que a gente pode explorar também de uma maneira diferente com manobras semiológicas clássicas. Aqui acima a gente tem um indivíduo normal, em função diastólica normal, a gente tem um strain de ato esquerdo de 41. Vejam que eu utilizo só 4 câmaras, porque esse trabalho do Singh de 2017, ele utilizou apenas o 4 câmaras. Esse trabalho foi tão importante que a diretriz europeia de recomendação para a medida de strain de átrio e ventrículo direito, ela coloca como preferencial a medida apenas em 4 câmaras e como alternativa a média entre 4 e 2 câmaras, porque foi o trabalho que deu mais robustez para a aferição. Então, eu fiz esse exemplo aqui apenas com um corte de 4 câmaras. Vejam que quando a gente faz a elevação passiva dos membros inferiores por 3 minutos, aumentou a pré-carga, o strain é load sensível e há um aumento significativo da pressão de átrio esquerdo se você tem um tecido atrial normal, uma complacência atrial normal. Paradoxalmente, pacientes que têm insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ou que eles estão no estado, eles têm um potencial de aumento das pressões de enchimento, mas eles estão numa condição de volemia mais baixa, então acaba ocultando esse aumento das pressões de enchimento. Ao você aumentar a pré-carga, o strain, em vez de aumentar, ele sofre uma redução significativa. E mais do que aferir o pico da curva, observem como aqui no de cima a morfologia de todas as fases, olha como a fase de conduta super preservada nos 2 cenários, enquanto que quando você submete esse paciente, esse paciente tinha uma fração de ejeção de 51% com uma alteração segmentar apical, septal apical. E quando você submeteu o átrio esquerdo, aqui veja como ele perde aquela fase de conduta, a curva de strain fica com uma morfologia esquisita, principalmente acometendo a fase de conduto, e a fase de reservatório é uma redução significativa de 30%, que seria super interessante. Há um trabalho japonês de 2013, que foi o primeiro que mostrou isso, e eu acho que é algo que é super interessante a gente utilizar na nossa prática diária para classificar nossos pacientes. O próximo passo seria a avaliação do fluxo de entrada mitral. A onda L já é super conhecida já desde os anos 90, ou até antes desse período, e ela mostra essa elevação no período de ácido do ventrículo esquerdo. Alguns indivíduos jovens bradicárdicos podem apresentar, mas normalmente não é esperado que ela supere os 20 centímetros por segundo. Quando está acima de 20, a gente deve pensar em patológico, e quando está acima de 40, muito provavelmente é patológico mesmo. A gente tem mais confiabilidade em relação à onda L como sinais de aumento de pressão de enchimento. Os autores da diretriz falam, se você tem onda L, se você tem alteração de Valsalva, você já pode também migrar direto para o algoritmo 8B, tá? da diretriz ESE 2016. Você já assume como disfunção diastólica e, nesse caso, o paciente teria pelo menos uma disfunção diastólica grau 2. É importante dizer que o Naguet, num artigo mais recente, ele propôs 50 centímetros por segundo de corte. Esse estudo japonês dá uma base, do ponto de vista de medicina baseada na evidência, para desfecho, tá? Tanto em pacientes com fração de ejeção preservada quanto reduzida, ela é marcador tanto de admissão por insuficiência cardíaca como por morte. Tá? Então, é um marcador potente, é um marcador mais específico do que sensível, mas é importante estar atento para a presença de onda L, bem como para a manobra de avaliação do fluxo mitral. A onda L é menos frequente, mas a necessidade da realização de manobra de Valsalva ela é mais frequente na nossa prática diária. Então, quando você tem alguma suspeição, um feeling que algo pode estar errado, submeter o paciente a uma pressão, né, que vai reduzir pré-carga, 10 segundos sustenida, pressão abdominal. A resposta esperada seria a redução da onda E e redução da onda A com preservação da relação EA. Porém, no paciente com aumento das pressões de enchimento, ele vai ter uma resposta paradoxal, com redução da onda E, normalmente para que seja efetiva pelo menos 20%, e com aumento da onda A. A gente diz que essa manobra de Valsalva ela é compatível com o aumento das pressões de enchimento quando há uma redução de 50% na razão EA. Tá? Se não tiver essa redução, não significa que o paciente não tem. Então, é um critério também específico e pouco sensível. Se a gente pensar no desdobramento desse raciocínio, teoricamente, se o paciente tem uma relação E menor do que A, e se você fizer o leg raising para eles, é esperado que aumente 50%. Incrivelmente, eu me topei com essa indicação da diretriz de estresse diastólico, que eles falam que o paciente que não tem condições de realizar o estresse diastólico
ou se você está num meio que ele não é uma realidade factível, a gente sabe que muitas cidades não têm laboratórios que trabalham com estresse físico e ecocardiografia, seria aceitável você fazer o passive leg raising, ou seja, a elevação passiva dos membros inferiores e ver como é esse comportamento. E isso é algo interessante para a gente avaliar as pressões de enchimento nos nossos pacientes. Próximo passo seria as velocidades protodiastólicas do anel mitral ao Doppler tissular. A gente tem uma evidência robusta, tá, pelo Copenhagen Study, onde 2.064 pacientes com quase 11 anos de segmento mostraram que as velocidades, principalmente a E' e a S' estavam associadas a eventos. Incrivelmente, elas não estão associadas aos mesmos eventos, mostrando que cada uma tem um papel, ela responde questões diferentes na função diastólica do ventrículo esquerdo. E por último, eu vou me ater nisso aqui, seria em relação ao global longitudinal strain, porque se você está no alto da coluna, lá na pressão capilar, lá no capilar pulmonar, buscando por linha B, você vai ter um parâmetro muito específico e pouco sensível. E se você vai para a base dessa coluna que a gente está trabalhando, essa coluna pressórica que a gente está trabalhando, você vai ter um parâmetro mais sensível e pouco específico. Então, pode dar a intenção que talvez não seja interessante, o que deve ser algo a ser contemplado nas próximas diretrizes. Vejam que o strain, na verdade, até a fase de reservatório reserva boa parte, ela delimita boa parte da informação. A razão de correlação, né, um índice de correlação de strain de 0,51 entre a fase de reservatório e do global longitudinal strain, como visto pelo artigo recente aí de Karen Solen e Uri Maduro, que foi apresentado no SOCESP desse ano. Porém, leva essa dúvida: por que eu vou utilizar o strain? Se ele ele é um índice de função sistólica, ele tem uma correlação significativa com o strain de átrio esquerdo e tem uma correlação subótima quando eu vou trabalhar com graduação de disfunção diastólica. Qual o racional de a gente utilizar o strain, por exemplo, num indivíduo que cai como em função determinada e, eventualmente, até um indivíduo que cai como diastólica 1 ou como ele cai como a paciente com diastólica normal pelo algoritmo. Vejam, esse é um racional que foi inspirado no artigo do Dr. Sanjeev Shah, da Universidade de Northwest, em Chicago, nos Estados Unidos. Vamos fazer esse exercício mental. Num polo, a gente tem pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, aumento das pressões de enchimento e eles têm cardiopatia estrutural grosseira, amiloidose cardíaca em fase avançada, cardiopatia hipertrófica. No outro polo, a gente teria um paciente com coração estruturalmente normal, mas ele tem um contexto fisiopatológico de aumento de pré-carga, seja porque ele é um obeso mórbido com grande retenção hidrossalina, paciente que está em uremia, insuficiência renal aguda, paciente que está em falência hepática, em cirrose hepática. Os dois pacientes vão ter disfunção diastólica pelos critérios, muito provavelmente, com aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. E, para isso, toda a compilação de parâmetros que vieram até hoje, com os parâmetros da hemodinâmica, de complacência, a razão e linha, são super interessantes e devem ser vistos. Agora, esse paciente aqui, ele vai ter strain alterado. Esses pacientes aqui não devem ter o strain alterado. Então, a gente pensa o seguinte: isso poderia explicar, por exemplo, por que o RELAX Trial, foi aquele trabalho que mostrou a insuficiência cardíaca em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, um design perfeito da Mayo Clinic, porque apenas 2/3 desses pacientes com ICFEP apresentavam alteração do global longitudinal strain. Muito provavelmente por esse racional. Porque o strain, no final das contas, ele está muito associado com fibrose. De fato, essa associação com fibrose foi vista desde precoce já, né? Vejam, desde 2016, ele estava associado com fibrose intracelular, como vista pelo realce tardio do cadolínio. Uma outra posição de fibrose quantitativa medida pelo mapa T1 seria a fibrose no espaço intersticial. Lembrando que o mapa T1 ele mede a quantidade de fibrose no espaço intersticial. Entretanto, ele não mede
a qualidade dessa fibrose que acontece no espaço intersticial. Ou seja, para isso a gente teria que fazer alguns marcadores, alguns biomarcadores que medem os cross-linking de colágeno, que são aquelas ligações covalentes que acontecem dentro das moléculas de colágeno ou até entre as moléculas de colágeno. E eles permitem também uma avaliação qualitativa da fibrose intersticial. Entretanto, chama atenção que boa parte dos pacientes da nossa prática diária, eles não têm evidência nem de fibrose intracelular e nem de fibrose intersticial. E no final das contas, fica a questão, o que exatamente é essa caixa preta que é o strain? O que é que de fato a gente está aferindo para o nosso paciente? E tem muita gente fazendo trabalhos sérios nesse sentido. Vejam esse trabalho, um trabalho brilhante do Wei, tá? Onde ele utilizou 2 modelos de rato, um Starkioto, que seria aquele modelo são, de rato são, ele utilizou como placebo. E usou um modelo de rato que é o SHR, que tem um modelo de herança poligênica de hipertensão, onde eles fazem hipertrofia precoce, depois eles evoluem com sinais iniciais de insuficiência cardíaca, com fração de ejeção preservada, e depois evoluem com insuficiência, com falência avançada do ventrículo esquerdo. E quando você vai avaliando esses pacientes com essa tecnologia, que é a microscopia confocal, você tem uma precisão na observação da estrutura cardíaca de maneira muito precisa, inclusive em 3D, você vai observando que há uma rarefação dos túbulos T, que são aquelas invaginações que acontecem na membrana, no sarcolema cardíaco, né, na membrana plasmática do miócito. Elas são fundamentais para o acoplamento eletromecânico do ventrículo. Então, isso provavelmente é um fenótipo, é uma característica que é precoce e que antecede a fibrose. Bem, como se comportou o strain nesses casos? Surpreendentemente, as anomalias nesses ratos mostraram que quando iniciou o processo, antes da fibrose, quando iniciou o processo de rarefação, de remodelamento dos túbulos T e alteração do acoplamento eletromecânico nesses ratos, foi onde iniciaram as alterações do speckle tracking. Isso tem implicações críticas para a nossa prática diária. Porque se há 30 anos eu estava preocupado em descobrir tecnologias que eu identificava os pacientes que estavam próximos da morte, os pacientes que tinham uma doença grave, eu dizia que aquela doença era do coração, hoje a gente tem uma mudança do paradigma em cardiologia. Eu não quero saber, tudo bem, eu quero conhecer esses indivíduos que têm essa cardiopatia estrutural grave, mas também eu quero saber quais são dos meus pacientes que estão a caminho de desenvolver uma insuficiência cardíaca avançada, ou seja, a detecção precoce, entendeu? Para que a gente separe esses indivíduos, faça pesquisa para que a gente consiga identificá-los e tratá-los adequadamente. Isso é uma questão crítica em cardiologia e por isso que eu acho que é fundamental que, junto com o nosso laudo de diastólica, a gente tenha bem detalhado o global longitudinal strain desses pacientes, que, de certa forma, ele acabaria funcionando como uma espécie de biópsia digital. Esse termo biópsia digital foi utilizado por esse pesquisador, o Sanjeev Shah, da Universidade de Northwest. Por fim, esses seriam todos os parâmetros que a gente poderia buscar e lançar à mão, como um resumo para os nossos pacientes, né? O padrão B, no ultrassom pulmonar, o fluxo pulmonar S sobre D menor do que 1, a razão AR menos A maior que 30 ou 35, o strain de átrio esquerdo menor do que 20 ou menor do que 23, fluxo mitral buscar por onda E e pode fazer o teste com valsalvo, eventualmente o leg raising. O Doppler tissular também é fundamental que a gente acesse essas velocidades. Sempre muito importante, se você tem todos os parâmetros normais, mas só alteração das velocidades protodiastólicas, só o ELIN alterado, tem que ir atrás. Você não tem autorização hoje pela diretriz para dar disfunção diastólica, mas ele merece você olhar e investigar com tecnologias como, por exemplo, o speckle tracking nesses pacientes. E, por último, o Global Longitudinal Strain, com valor de corte de 16, menor que o modular de 16 ou maior que menos 16, se a gente for respeitar o número real.
com isso a gente fecharia o algoritmo. Lembrar que 16 é um cutoff independente de vendedor. Então, seja Philips, Software, GE, qualquer um vai utilizar 16, porque muita gente está no nosso aparelho aqui, da GE, e a gente recebe o paciente de uma outra operadora, e nesse caso, se você usar o cutoff GE, não há problema, esse daí está associado com disfunção de miócito, a princípio, pelo menos levantar essa hipótese para os nossos pacientes. Por último, eu fecho com um casinho rápido, tá, pessoal? Paciente masculino de 74 anos, natural de São Paulo, sem comorbidades autorreferidas, nega o uso contínuo de medicações, veio para a realização de um ecocardiograma de rotina pela primeira vez no nosso laboratório sem uma hipótese clínica clara. Não há evidência de cardiopatia estrutural. A gente avalia a massa ventricular, que ela é normal, a fração de ejeção preservada, os volumes ventriculares parecem um pouco reduzidos. Não há alteração de contração segmentar aparente ao repouso, o volume de átrio esquerdo preservado, o fluxo de entrada mitral, a princípio, sem alterações dignas de nota, porém uma velocidade reduzida da septal e da lateral com a razão em linha de 14,74. 14,7 é a velocidade máxima do refluxo tricúspide de 2,3. Nesse caso, a gente cairia no status indeterminado. Fizemos o fluxo venoso pulmonar, não foi normal também, a razão AR-A e também o SD. Fizemos o strain de átrio esquerdo, 40,6%, que seria normal, né? Lembrar que, segundo uma meta-análise, de 38% a 41% de valores normais strain do átrio esquerdo. Por fim, quando realizamos o strain de ventrículo esquerdo, menos 14,3%, mostrando que a gente vai dar uma informação super relevante para o clínico. Então, eu acho fundamental. Essas são imagens aí do software da EcoPack 203, que traz uma tecnologia de inteligência artificial, onde ele tem um molde, e, inclusive, por exemplo, na Beneficência Portuguesa, nós utilizamos o ventrículo esquerdo à nossa esquerda. Lá ele já faz o giro automático, ele dá a função de girar o ventrículo esquerdo para a direita, e ele já insere nesse molde, diminuindo, provavelmente os estudos interexaminadores vão ter resultados super interessantes, porque ele deve reduzir bastante a variabilidade interexaminador e intraexaminador desse paciente. Por fim, eu finalizo com esse trabalho liderado pelo professor Partha Sengupta, tá? Onde ele utilizou o algoritmo ACE 2016 por operadores experientes. Por outro lado, ele pegou esses mesmos indicadores, todos os parâmetros que você acessa durante a cardiografia, e colocou no sistema de inteligência artificial. Lembrar que quando a gente faz estudos de trabalho de inteligência artificial, a gente tem 3 tipos de aprendizado: o aprendizado supervisionado, não supervisionado e o de reforço. Quando a gente aprende o supervisionado, você dá labels. Nesse caso, ele não deu labels, ele não deu rótulos para o dado, ele apenas viu as variâncias do dado e deixou o dado falar por si próprio. E determinou como cluster 2 grupos. Só me divide esses pacientes em 2 grupos, conforme a variância que acontece nos dados nas N dimensões. Nesse caso, o algoritmo ele foi superior ao Waze, principalmente quando eles fizeram o Kaplan-Meier com avaliação, o acompanhamento prospectivo desses pacientes, dizendo: a nossa diretriz Waze 2016 é boa, ela tem uma especificidade excelente, é o melhor que a gente tem agora para a prática clínica, mas a gente ainda tem muito a melhorar nas próximas diretrizes, e provavelmente o sistema de inteligência artificial deve estar chegando num momento muito breve aí para a nossa prática diária, num cenário de inteligência aumentada, que é aquela que o indivíduo vai ter à sua disposição algoritmos de machine learning classificando pacientes em tempo real para aumentar a performance da prática médica. Minhas mensagens finais seriam: a avaliação da função diastólica do ventrículo esquerdo deve ser realizada pela diretriz 2016, a gente deve seguir ela como padrão, mas você não precisa se limitar, você pode descrever o que a diretriz fala, e sempre que teu feeling mandar, faz a avaliação suplementar. E para indeterminados, em tese, essa avaliação suplementar seria mandatória. Não hesite em rever a diretriz, abrir o algoritmo, checar passo a passo do algoritmo, medir novamente cada parâmetro aferido, reconvocar o paciente, bem como discutir o caso com os colegas. Valorize as estações de pós-processamento como o EcoPack e tome o tempo necessário para a sua decisão. A gente não deve deixar se contaminar pelas agendas apressadas. Em casos de disfunção diastólica indeterminada,
ou sempre que houver aquele feeling do ecocardiologista, deve-se lançar mão sim dos parâmetros adicionais, como os que a gente apresentou aqui. Lembre-se ainda que as avaliações das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, elas são extremamente importantes, mas a sinalização de dano miocárdico precoce, ela pode mudar o prognóstico do paciente. O Global Longitudinal Strain, ele pode funcionar como uma espécie de biópsia digital do miocárdio, e ele tem uma ligação estreita com a homeostase do cálcio do miocárdio, principalmente nessa questão do acoplamento eletromecânico, que é um evento precoce em CFEP. Os algoritmos de machine learning são promissores, devem entrar em breve na nossa prática diária, e eles devem, de fato, melhorar. Eles provavelmente vão promover uma melhora na performance e uma variação aí de inter e intraexaminador para a classificação dos pacientes com disfunção diastólica. Por fim, eu agradeço aí os locais de trabalho, né? Tenho a oportunidade de trabalhar sempre com profissionais brilhantes ao meu redor, a equipe do Dr. Henri Rabensu, no Hospital Beneficência Portuguesa, o ambulatório de primeiro atendimento do estudante Pazanese. Aqui nessa ocasião a gente recebeu uma visita aí do pessoal do Instituto Federal da Paraíba, de engenheiros que fizeram um software de strain para pesquisadores brasileiros, que é gratuitamente disponível, e o pronto-socorro do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, sempre com uma equipe multidisciplinar atendendo nossos pacientes. Eu agradeço a todos pela paciência de me ouvir até o final, e a gente está aberto aí para discutir bastante aí sobre esse tema que é tão interessante. Doutor Renato, a gente agradece muitíssimo, foi brilhante, uma excelente palestra, e deixamos aqui também todas as felicitações que temos e todas as mensagens que recebemos pela excelente palestra. Temos algumas perguntas, então, se quiser, podemos começar. Opa, temos aqui vou começar na ordem, né? Do Jaime Neto, mostrando que... Eu acho que a ordem começa aqui quando nos deparamos com um padrão determinado e não dispomos de outros parâmetros, como o strain de átrio esquerdo, né? O que fazer? Bom, a gente escopou isso, né? Basicamente, olhar os parâmetros de função longitudinal. Muitas pessoas trabalham, às vezes, com máquinas que não têm ainda o software de strain. Lembrar que a GE sempre disponibiliza as estações de processamento que elas leiam, mesmo as máquinas que não têm o software de strain, você pode depois processar na estação. A outra possibilidade seria, se você não caiu aí numa cardiopatia estrutural, aumento de átrio esquerdo importante sem outra causa definida, o MAPS alterado, você poderia migrar direto para o 8B. E sempre fazer as manobras, né, de alteração das condições de pré e de pós-carga, que seriam fundamentais para auxiliar a gente na graduação da disfunção diastólica. Opa, me ouvem? Oi, quer que eu continue com as outras perguntas? Por favor. O uso de manobras de aumento de pré-carga é útil para a avaliação da disfunção diastólica tipo 1 com hipertensão arterial de alto enchimento? Eu não sei muito bem o que o colega quis falar com alto enchimento, né? Agora, normalmente as manobras de pré-carga, em boa parte dos pacientes, elas vão deflagrar, porque muitos pacientes hipertensos, eles usam diurético. Então, a diretriz manda que entre a combinação de antihipertensivos você tenha pelo menos uma dose, pelo menos uma classe de fármacos diuréticos. Então, esses pacientes acabam, na prática, estando em um estado de pré-carga mais reduzida. Então, se ele está nesse estágio, eventualmente, se você faz manobras de aumento de pré-carga, você pode deflagrar, sim, uma alteração significativa no padrão transmitral, com certeza. Como avaliar a função diastólica em pacientes com fibrilação atrial? Fibrilação atrial, tudo é mais difícil em fibrilação atrial em cardiologia, né? Então, qualquer doença que você tenha fibrilação atrial, você vai ter uma condição mais complicada de avaliação, mas a diretriz, ela coloca um gráfico bem interessante, onde ela fala que a onda E, o valor de corte seria 1,9 metros por segundo, maior que isso, sugere. Um tempo de desaceleração mais curto seria também sugestivo, ou se você tiver o fluxo venoso pulmonar
a desaceleração dele menor que 220 também. Lembrar que nos casos de fibrilação atrial, a razão E' o valor de corte seria 11, né? E um dado super interessante para beira-leito, que às vezes é difícil você medir tudo isso, é a variação batimento a batimento. Ela deve ocorrer, essa variação batimento a batimento da onda E. Quando não varia muito, isso sugere aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. Mas, claro, ainda assim você pode ter dúvida e pode não responder, e muitas vezes você tem que mandar esse paciente para hemodinâmica, passar o marca-passo em câmeras direitas e fazer a aferição das pressões invasivas. Bom, aqui tem uma próxima pergunta, mais um parabéns, uma excelente palestra. Gostaria de saber se em seus laudos você escreve função diastólica indeterminada na conclusão. E foi citado parâmetros de função sistólica como MAPSE, mas e tempo de desaceleração, avaliação de veia pulmonar? A gente citou a avaliação da veia pulmonar, né, na suplementar. Tempo de desaceleração, com certeza, é uma medida indireta dessa relação átrio-ventrículo no momento do enchimento rápido, né? Nos laudos, eu particularmente costumo deixar bastante descritivo, eu coloco na conclusão laudo descritivo e deixo um destaque para a função diastólica indeterminada. Se aquele momento foi pertinente, eu coloco a avaliação suplementar e descrevo a minha avaliação suplementar, o que é compatível, se é compatível com pressão de enchimento normal ou não. E, eventualmente, o eco ele é um exame que ele é muito da prática clínica. Então, muitas vezes você está em condições que a pergunta do médico titular do paciente não é exatamente ver aquilo. E, às vezes, você não tem o melhor cenário, o paciente está entubado, o paciente está em condições que você não consegue fazer à beira-leito isso. Então, vale muito a pena conversar com o colega, ver qual é a pergunta clínica que você vai responder para ele e ter o melhor momento, as melhores condições para você avaliar a função suplementar. Se você não encontrou, não deu para fazer, você deve identificar essa limitação no laudo e falar, olha, não foi possível fazer essa avaliação suplementar, eu gostaria de fazer no momento mais apropriado. Aí tem que discutir caso a caso com o colega, né? Ok. Qual que é a função mais importante do átrio esquerdo? Reservatório ou bomba? Olha, provavelmente tudo é muito importante, mas assim, em relação ao que a gente tem, a gente precisa fazer medicina baseado no que os trabalhos identificaram. E o que os trabalhos até agora de átrio esquerdo, de deformação de átrio esquerdo mostraram é que a fase de reservatório ela seria mais relevante. Existem alguns índices que eles indexam, né, a fase de reservatório pela contração atrial, mas a gente tem ainda evidência muito inicial. Eu acho que cabe a nós fazermos mais trabalho utilizando essa tecnologia, tá? Inclusive tentando aproveitar a mais, vendo, por exemplo, toda a curva da função atrial, a área sobre a curva da função atrial, usar mais a criatividade e tentar a gente crescer, fazer com que haja um pouco de evidência, né? Precisa haver uma mobilização para essa tecnologia para que a gente tenha evidência melhor. Isso depende de todos nós. Ok. Em relação ao índice de deformação diastólica, qual é o seu papel na análise da função diastólica, principalmente nos casos indeterminados? A disfunção diastólica tem crescido bastante nos trabalhos, né? Função, principalmente eles fazem vejam o que acontece. A razão E', ela é uma razão de elastância ventricular. Cada vez que o que é a elastância? Cada vez que eu vario o volume, como se comporta a minha pressão? Ora, se a elastância está alta, pequenas variações de volume, eu vou ter grandes variações pressóricas, vou ter grande aumento pressórico. Então, a onda E, ela seria a variação de pressão entre a átrio e ventrículo esquerdo, e a E' seria a variação de volume. Só que eu faço a inferência da variação de volume do ventrículo esquerdo só pelas bases. Eventualmente, esse paciente tem um aneurisma de ventrículo esquerdo e isso não vai corrigir. Então, eles estão utilizando índices que eles inferem a variação volumétrica pelo strain rate. Qual é o grande problema? Resolução.
resolução temporal. Vejam que quando a gente fala que o speckle tracking ele deve ser utilizado entre 50 e 70 quadros por segundo, não menos que 50, e à medida que você passa de 70, você vai cair naquele drawback de quanto maior a resolução espacial, menor a resolução temporal e vice-versa. Bom, isso vale para o período de ejeção ventricular, tá? Isso vale pela contração isovolumétrica e ejeção ventricular, que seria o global longitudinal strain. Quando a gente fala de taxa de amostragem de speckle tracking em diástole, é diferente e muito provavelmente ela é muito mais alta. Isso está sendo sanado pelos novos trabalhos com o High Frame Rate Speckle Tracking, né? Eles estão fazendo um speckle tracking com um frame rate muito mais alto. A versão 2 do E95 da GE provavelmente traz isso muito bem, porque eles têm uma taxa de resolução temporal absurda, com excelente resolução temporal. Então, ele permite melhor estudar isso daí. Então, para todas as pessoas que estão estudando strain diastólico, muito cuidado com a questão de resolução temporal na fase diastólica, porque você não pode assumir os 50 a 70 da sístole para diástole, é diferente. Mas, de fato, o trabalho lá do Torbjörn, da Suécia, mostrou basicamente em pacientes isquêmicos que 1,24, maior que 1,24, seria fator de mau prognóstico, né? Determinar desfecho duro nos pacientes coronarianos. Então, talvez haveria alguma aplicação para esses pacientes. Bem, vamos mais algumas perguntas? Claro, vamos. Por favor, comente sobre reversibilidade de disfunção diastólica. Bom, reversibilidade clínica, reversibilidade do padrão de Doppler. Bom, se for reversibilidade clínica, né? A gente sabe que alguns estudos mostram que se você fizer controle agressivo dos fatores de risco, controle pressórico, controle de colesterol, você é capaz de remodelar, né? A gente tem um estudo LIFE dos anos 90 com os bloqueadores de receptores que mostraram remodelamento reverso super interessante. Se for reversibilidade de padrão de Doppler, eu acho que expliquei a respeito da valsalva, da elevação passiva dos membros e como isso pode deflagrar estados de aumento de pressão de átrio esquerdo ou de como ele se comporta diante de variações de condições de carga. Ok. Você acha que o strain do átrio esquerdo é mandatório na classificação de disfunção diastólica indeterminada? Puxa, eu acho que a avaliação suplementar é mandatória, mas chama a atenção que tanto no artigo do Naguet de 2017, quanto no artigo do professor Jai Kao, agora de janeiro de 2020, eles têm várias discordâncias, mas o denominador comum é átrio esquerdo. Isso me chama a atenção nesse trabalho. Então, eu diria que ele é um marcador que é um forte candidato a entrar de maneira mais precisa nas diretrizes, mas mandatório ainda não é. Você, conforme as diretrizes, você ainda teria essa folga, né, para lançar mão de outros parâmetros, mas tudo depende da pergunta que você quer responder. É muito importante essa pergunta, porque hoje a gente sabe que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, embora haja controvérsias, provavelmente ela é uma entidade extremamente heterogênea. Então, para alguns indivíduos predomina a doença ventricular, muscular, para outros indivíduos principalmente deve predominar o componente da impedância ventrículo-arterial, ou seja, o ventrículo contrai bem, mas a impedância da aorta é tão alta que faz com que a curva da fração de ejeção ela seja subótima. Lembrando que quando a gente mede fração de ejeção, você mede só o pico mínimo e o pico máximo da curva, mas a ejeção ventricular, assim como a diástole, é um conjunto de pontos. Então, inclusive, tem um trabalho super interessante de fração de ejeção do primeiro instante em indivíduos com estenose aórtica. E eles viram que, na verdade, essa piora do padrão de Doppler nos primeiros minutos, ela era superior
ao global longitudinal strain e identificar pacientes com estenose aórtica importante. Então, isso faz a gente lembrar que a avaliação do coração como um todo, ela é muito mais complexa do que a gente está vendo atualmente, e a gente deve expandir bastante. Quando você faz o strain do átrio, e hoje se sabe, existe um componente de pacientes que predominam a doença atrial sobre a doença ventricular. Muito provavelmente pacientes obesos e pacientes que têm aquela síndrome de Bayes, que é aquela onda P, que ela tem um entalhe, e que às vezes pode ser até negativa nas derivações inferiores. O Bayes de Luna, que é o eletrocardiografista mais importante vivo atualmente, lá da Catalunha, ele classificou essa doença como, que a gente conhecia como sobrecarga atrial esquerda. Ele viu que esses pacientes tinham uma alta predisposição para desenvolvimento futuro de fibrilação atrial e AVC subsequente. Quando eles fizeram nesse momento zero, nesse momento inicial, o strain de átrio nos pacientes com síndrome de Bayes, eles viram que não era só uma doença elétrica, mas toda uma doença do miocárdio atrial. Então, dentro do espectro de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, provavelmente a gente tem indivíduos com predomínio da doença atrial. Isso é uma questão bem interessante. Em relação ao critério E-linha, utilizado nas diretrizes e sua aparente baixa sensibilidade nos estudos, como isso poderia interferir na análise e classificação dos casos indeterminados? Isso, o E-linha realmente ele é mais específico do que sensível, né? E interessante que aquele score de insuficiência cardíaca de fração de ejeção da Mayo Clinic, que é o HFpEF, ele coloca de valor de corte 9, para tentar sensibilizar o parâmetro, mas 9 a gente vê direto na prática diária. Então, o que mostra, provavelmente, os motivos são, essa questão que você infere a variação volumétrica a partir do movimento das bases, o que pode não ser real em todos os casos, e 2, porque ele faz uma relação pressão-volume protodiastólica. Então, as pressões de enchimento, elas começam na telediástole, né? Então, até ela chegar à protodiástole, já passou um tempo. Então, quando ela chegar à protodiástole, provavelmente ela é muito específica. Mas eu vou ter muitos valores de pressão de enchimento lá na telediástole que o E' não vai acessar. Então, esse momento que ele acessa a elastância ventricular, provavelmente está relacionado com a baixa sensibilidade do critério, e eu acredito que não, assim, é uma opinião pessoal, não valeria a pena você diminuir o valor de corte. Eu acho que é mais racional você substituir pelo strain rate E', tá? Que é um parâmetro fácil de fazer. Uma vez que você faz o global longitudinal strain, no EcoPack é clicando um botão só, você acessa isso por janela, é um botão no 4 câmaras, no 3 câmaras e no 2 câmaras. E algumas pessoas têm feito o índice de rigidez atrial, que é dividir o E' pelo strain atrial, e tem encontrado uma relação superior ao strain de átrio esquerdo puro em relação ao capilar pulmonar, aumentada sim ou não. A relação E' tem mais especificidade para a fração de ejeção reduzida? Então, cenários como, por exemplo, a insuficiência mitral, a gente acaba utilizando mais, por exemplo, a E' quando a fração de ejeção é normal, e acaba para a fração de ejeção preservada, você acaba utilizando outros parâmetros, como aquela velocidade, a diferença entre a E e a duração, o tempo E até a onda E' mitral, ou a razão A R menos A de 30 de corte de milissegundos, que eu mostrei do fluxo venoso pulmonar. Então, para indivíduos com insuficiência mitral, de acordo com a fração de ejeção, você precisa, sim, avaliar a razão E'. É importante dizer que se o indivíduo tem um aneurisma de ventrículo esquerdo, se ele tem alguma alteração segmentar, quase sempre a razão E' vai se perder. Então, tem que ver sobre qual tipo de cenário
você está quando fala de fração de ejeção baixa, uma fração de ejeção com hipodifusa ou uma fração de ejeção com hipossegmentar, né? Uma alteração segmentar. Sem sombra de dúvida, se tiver alteração segmentar, o E' ficaria um pouco comprometido. Aqui tem uma pergunta, vamos ver se é assim mesmo. Tem alguma experiência na análise de padrões de fluxos verticais ou verticales aplicados ao estudo da função diastólica? Puxa, super interessante. Quem perguntou? É a doutora Karina Baez. Ela, acho que ela como fez em espanhol, eu não sei exatamente de onde que ela é, mas é a doutora Karina. Sim, super interessante. Tem um grupo da Itália, tá, que está desenvolvendo bastante essa questão dos vórtices intracardíacos. E eles mostraram o seguinte: nessa fase incipiente da disfunção diastólica, antes de aumentar a pressão de enchimento, provavelmente há uma alteração do próprio vórtex cardíaco, porque quando o fluxo, quando acontece a onda E, o fluxo mitral ele entra em uma parte horário e outra parte anti-horário. Essa diferença dos fluxos das rotações horárias e anti-horárias gera um vórtex. E esse vórtex ele faz com que, na hora do enchimento seja mais eficaz, porque eles não competem pelo mesmo sítio, e 2, na hora da sístole, você gera um vórtex ainda maior, e a força que empurra o sangue em direção à aorta, ela não bate só num ponto da parede aórtica, ela se distribui de uma maneira mais homogênea na parede aórtica. Isso distribui. Inclusive, esse é um dos mecanismos que são levantados porque os pacientes com aorta bicúspide, eles evoluem com aneurisma. Tem uma questão de fragilidade da parede aórtica, mas também essa perda dos vórtices fazem com que o jato bata sempre no mesmo ponto. E isso vai acelerando o dano à parede aórtica, porque aumenta muito o shear stress parietal. Mas ela é uma tecnologia super interessante. Eu vi um trabalho apresentado em fevereiro desse ano com o grupo italiano, mas é fundamental. E vi uma discussão de alguns revisores do JACC sobre isso, e eles falaram que essa tecnologia, para entrar, é fundamental que ela esteja parada e comparada com os padrões de Doppler transmitral, porque no final das contas, a mitral ela tem os seus padrões de enchimento bem estabelecidos. A questão é, bom, eu tenho um enchimento, eu tenho uma disfunção diastólica grau 1, e eu tenho 2 ou 3 padrões diferentes de medida de vórtex, isso muda o prognóstico do paciente, isso muda a classe funcional do paciente, a resposta ao exercício, são questões que têm que ser respondidas a respeito disso. Essa técnica foi muito limitada também por questão de frame rate, você precisa de frame rate acima de maior ou igual a 400, o que, se eu não me engano, a Marcela pode me corrigir, a versão R2 do E95, ele já dispõe dessa taxa de amostragem, e para crianças, em tese, você já poderia utilizar para pesquisa, não para aplicação clínica, a medida dos vórtices intracardíacos. É isso, Marcela? É isso mesmo, correto. Bem, como agora às 19 horas do Brasil, a gente vai ter uma outra palestra com a doutora Zuilma, com um outro tema que eu já vou deixar para vocês. Eu vou colocar só mais 2 perguntas, temos algumas mais, mas aí eu posso depois deixar para o doutor Renato e ele pode enviar as respostas. Quais as recomendações para a obtenção técnica correta do estrem atrial? Perfeito. Essa é uma questão crítica. Hoje, a gente não tem uma formação mandatória para estrem, tanto de ventrículo quanto de átrio. E, embora os softwares, como a versão nova do EcoPack 203, trazem modelos de inteligência artificial, elas ainda não escopam alguns fatores técnicos, tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de reforçar seria não faça aquisições de câmaras ventriculares e atriais
no mesmo momento. Quando você quiser fazer o strain de ventrículo, você tem que fazer uma visão, uma incidência dedicada ao ventrículo esquerdo. Se quiser o ventrículo direito, você vai fazer dedicado ao ventrículo direito. Para o átrio não é diferente. Normalmente, quando você faz a visão dedicada para o átrio esquerdo, você acaba truncando um pouco a ponta do ventrículo esquerdo. Mas é importante que apareçam também as raízes das veias pulmonares, a inserção das veias pulmonares, e que você diminua um pouco a profundidade para que você veja as veias pulmonares ali, a sombra delas entrando no átrio esquerdo. Eu diria que em relação ao ventrículo esquerdo, a pausa respiratória ela é mais importante ainda, porque o que acontece? Se você tem um átrio esquerdo e você corta o átrio esquerdo assim e o paciente respirar, você vai cortar uma laranja aqui na parte menor dele. E aí o paciente respirou durante o strain e você mediu aqui com aqui. E ele vai dar um strain de 60%, 70%, uns valores super altos de strain de átrio esquerdo. Você fala, opa, provavelmente o paciente respirou e eu trunquei o átrio. Então, sempre adquira mais de uma incidência, mais de um vídeo, tá? E pausa respiratória fundamental. O EcoPack ele dispõe de um recurso que você faz o frame, né? Você consegue fazer só o último ciclo cardíaco e você seleciona o ciclo que o paciente não respirou. Isso pode ser importante para as curvas de strain do átrio esquerdo. O professor Voigt, que falou aqui no nosso webinar um pouquinho, hoje às 13 horas, ele lançou um artigo recente, se eu não me engano, no Jornal Europeu de Cardiologia, onde ele dá uma série de dicas super úteis para que você faça a aquisição adequada do strain de átrio esquerdo. E é importante mesmo a gente estar atento para essas questões de aquisição. Lembrar que, assim, embora os sistemas de inteligência artificial eles diminuem a variabilidade, ainda cabe ao examinador checar se você não está truncando a câmara. Esse é um aspecto crítico para o strain. Se você truncar, o valor vai aumentar muito do strain e você vai dar um strain alterado como se fosse normal. Ok, a última pergunta. Paciente hipertenso sem remodelamento, usa-se parâmetros do 8A ou 8B? Em inglês eles falam, essa é uma tricky question, né? O professor J.K.O., num webinar recente na Cidade Europeia, falou que se for hipertenso, você poderia migrar. O Sheriff Naguet falou que se o indivíduo for hipertenso e tiver só o volume de átrio esquerdo aumentado, sem uma outra causa, como, por exemplo, insuficiência mitral importante, explicada para aquele átrio esquerdo aumentado, aí você migraria. Minha opinião pessoal, o paciente é só hipertenso, eu não migraria para o 8B. Tá? Só se eu tivesse ou evidência de alteração da função longitudinal, ou um aumento do átrio esquerdo sem outra causa, e eventualmente por que não fazer o strain de átrio esquerdo para esse paciente, com certeza, porque os estudos mostraram que o acometimento na doença hipertensiva, ele começa numa sequência fixa. Esses são estudos patológicos bem feitos, aqui na década de 70 pelo professor Macruz, que mostra que o acometimento invariavelmente acontece na sequência aorta, átrio e ventrículo. Então, por exemplo, se você faz o strain de átrio nesse cenário, provavelmente ele vai ser mais sensível do que o strain de ventrículo. Ok. Bem, agradeço mais uma vez em nome da GE e de todos, assim como todos os participantes, pela excelente aula, brilhante. Muitíssimo obrigada, Dr. Renato. E eu vou agora falar em relação às próximas palestras que a gente vai ter. Às 19 horas do Brasil, a gente vai ter uma palestra com a doutora do México, a doutora Zuilma Vasquez, que vai falar sobre cardiotoxicidade. Nós vamos ter amanhã com o Dr. Pignatelli e assim como a doutora Vitória Delgado. E na sexta-feira teremos também o Dr. Badano e o Dr. Marcelo Miglioranza daqui do Brasil. Então, aguardamos todos vocês. Muito obrigada e obrigada por ter participado neste webinar.
Muito obrigada, doutor Renato, doutor Jorge Lowenstein, Priscila e Jaime. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.